Oi, amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Paloma e no vídeo de hoje eu vim falar para vocês como eu mudei de estado usando a lei da atração. Eu espero que vocês gostem, tá? E falando sobre a lei da atração, gente, isso é muito de fé, tá? Isso é muito de acreditar mesmo. E eu conheci a lei da atração em 2020. Eu lembro que era em pandemia, né? E apareceu um canal pra mim, né? De uma moça. E ela falava sobre a lei da atração, como a lei da atração mudou a vida dela, né? E eu falei, será? Eu falei, eu vou tentar, né? E, gente, justamente em 2020, bem na pandemia, eu testei e realmente, né, aconteceu. E aí eu comecei a praticar. De lá pra cá eu nunca mais parei, sabe? E de lá pra cá minha vida tem melhorado muito. Eu tenho usado a lei da atração pra muitas coisas. E eu vou contar pra vocês como eu mudei de estado usando a lei da atração, tá bom? Eu espero que vocês gostem, né, do vídeo. Ó, gente, foi assim. Eu tava trabalhando em São Paulo e eu trabalhava no Brás, tá? Como balconista, né, vendedora numa loja de roupa social masculina. E eu lembro assim que o meu marido ele tava desempregado e eu via que ele tava muito tristinho, sabe? Muito triste. E eu lembro assim que a gente tinha já casado, a gente já tinha 1 ano de casados, né? No papel, tal, direitinho. E eu fiz assim. Eu lembro que eu queria conhecer a minha sogra, né? Queria muito conhecer minha sogra e ela morava na Bahia. E eu falei assim: eu quero muito conhecer minha sogra, quero ir lá na Bahia só pra poder conhecer ela, né? E depois eu volto. Aí o que eu fiz? Fiz um mapa dos sonhos. Não sei se vocês conhecem, né? O mapa dos sonhos. Que você vai pegar uma folha de papel, vai colocar a sua data de nascimento, né? O seu nome todinho completo. E debaixo do seu nome você vai colocar a sua data de nascimento, vai fazer um círculo e vai começar a puxar pontos, né, da sua vida. Trabalho, relacionamento, viagens, tudo que você gosta, sabe? Tudo que você tem vontade de fazer. Aí eu coloquei assim, viagem, né? Eu coloquei, fiz o mapa dos sonhos, coloquei meu nome todo completo, coloquei a minha data de nascimento, né? E fiz o círculo e coloquei viagem. Aí eu falei bem assim, já afirmando, né, no que eu queria. Eu escrevi assim, que eu estava muito feliz e grata, pois eu tinha ido para a Bahia conhecer a minha sogra. Eu coloquei assim, eu estou muito feliz e grata, pois eu viajei para a Bahia e conheci a minha sogra. Foi isso, gente. Eu tinha vontade de vir aqui para a Bahia para poder conhecer minha sogra, né? Porque eu já estava casada com meu esposo, ela morava aqui na Bahia. Hoje em dia eu tô aqui na Bahia, tá, gente? E eu vim realmente conhecer ela. Aí o que aconteceu? Eu fiz esse mapa dos sonhos, não coloquei data para quando eu queria que isso acontecesse, né? Simplesmente coloquei que eu estava muito feliz e grata, pois eu tinha viajado para Bahia para conhecer minha sogra, né? Coloquei eu estou muito feliz e grata, pois eu viajei para Bahia e conheci a minha sogra. Coloquei no mapa dos sonhos e coloquei outras coisas também que eu queria em relação a metas no trabalho, né? Que eu queria bater. Coloquei várias coisas que eu queria, gente, dinheiro, sabe? Muitas coisas. Aí, ok, fiz o mapa dos sonhos, né? Depois que eu fiz o mapa dos sonhos, gente, eu dobrei bonitinho, né? Papel, coloquei a data que eu tinha feito o mapa dos sonhos, que era o dia que eu tava escrevendo aquilo, né? E foi isso. Coloquei, acho que eu fiz um coraçãozinho e guardei nos meus documentos. Eu sempre guardo nos documentos, sabe? Aí fui viver a vida, gente. Fui viver, sabe? Continuei trabalhando normalmente, sabe? Normal, fui viver a vida, né? Fui trabalhar. Aí, gente, o que aconteceu? Eu lembro que eu falei assim pro meu esposo, né? Passou um bom tempo, eu fiz esse mapa dos sonhos, eu deixei guardado meus documentos, fui viver a vida. Aí eu vi que o meu esposo, ele tava muito triste, né? Passou uns meses assim, eu vi que o meu esposo, ele tava muito triste. Aí eu falei assim pra ele, amor, você não quer ir pra Bahia, filho, pra você poder ver sua mãe, ver seu pai, sabe? Matar a saudade deles. Você tá aqui já comigo já faz um tempo, né? Você nunca mais voltou pra ver seus pais. Eu agora não tenho como eu ir, porque eu tô trabalhando registrada, né? Falei, mas você vai, né? E você vê seus pais, visita eles, né? E ele, amor, eu vou deixar você aqui sozinha e vou pra Bahia. Eu falei, vai, filho. Eu falei assim, não tem problema. Gente, eu e meu esposo, a gente tem muita confiança um no outro.
A gente se respeita muito, a gente tem um relacionamento assim, base, sabe, na base assim da amizade, na base assim da conversa, do diálogo, sabe? Então sempre confiei muito no meu esposo, ele também sempre confiou em mim. Falei, vai, fio, visitar sua família. E nisso, gente, o meu esposo ele tava desempregado, né? Não tava conseguindo arrumar emprego. E aquela tristeza, sabe? Eu falei, vai, filho, viajar, vai conhecer seus pais, passa um mês. Ou vai conhecer seus pais. Eu falei, vai lá visitar seus pais, né? E depois você volta. Fica lá um mês e depois você volta, normal. Aí ele, tá bom. Aí a gente comprou a passagem do meu esposo. E a gente comprou os lanchinhos que ele tinha que levar na viagem, né? Que ele ia de ônibus. E ele pegou, mandou mensagem pro pai dele falando que ele ia pra Bahia. Aí o pai dele falou assim, mas sua mãe sabe? Ele falou, eu vou fazer surpresa. Aí o pai dele comprou a passagem dele, né? Ele mandou o dinheiro. O pai dele comprou a passagem, que o pai dele tem contato com o pessoal daqui, né? E aí ele foi, gente, foi viajar. E eu fiquei lá em São Paulo, né? Trabalhando normalmente, vivendo minha vida. E aí ele chegou aqui na Bahia, né? Viu todo mundo, viu os familiares dele, né? Já fazia 3 anos que ele tava em São Paulo. E ele pegou todo mundo de surpresa, porque não avisou ninguém que ele ia pra lá. E, gente, aí ele falou assim, eu lembro que deu um mês e nada desse homem voltar pra casa. Aí eu falei assim, mo, já faz um mês, né, que você tá aí, você não vai voltar. Aí eu falei, tá na hora de voltar, né, filho? Já deu tempo de ficar com a sua família, de ver todo mundo que você ama, ver seu irmão, sua avó, né, todo mundo, seus avós. Aí ele falou assim, fia, não vai ter como eu voltar. Eu tô achando que você vai ter que vir. Eu falei, como assim, né? Eu falei, como assim eu vou ter que vir? Eu falei, tô trabalhando, registrada, né? Tô com a minha vida aqui toda feita. Tô comprando... Eu lembro, gente, que nossos móveis foi tudo ganhado, né? E eu tinha acabado de comprar uma mesa, né? Nós dois compramos uma mesa juntos. Eu tava quase fazendo 1 ano na empresa, né? Aí eu falei assim, como assim eu vou largar tudo aqui pra ir pra aí? Só, gente, o que acontece? Antes da gente começar a namorar, ele, no primeiro dia que a gente saiu, que a gente foi tomar um sorvete, né? Ele falou assim pra mim que ele tava lá em São Paulo, mas que ele pretendia voltar pra Bahia, que ele tinha ido pra São Paulo só pra poder trabalhar mesmo, arrumar um trabalho, e ele ia voltar. Ele ia conseguir um dinheiro, ia fazer o que ele queria, e ele ia voltar pra Bahia, sabe? Aí ele falou, você quer ficar comigo? Porque assim, se a gente for começar a namorar, eu tenho planos de voltar, né, pra Bahia. E caso você não tenha vontade de ir pra Bahia, então a gente nem vai dar continuidade, né, daqui. Eu vou seguir minha vida e você vai seguir a sua. Falei, não, tudo bem por mim, né? Falei, mudar de estado. Falei, nunca tinha saído de São Paulo, gente. Eu nasci aqui na Bahia, mas eu fui pra São Paulo, muito novinha, fui pra São Paulo com 1 aninho. E com 28 eu vim pra cá. Aí, gente, eu falei, tudo bem, né? Falei que tudo bem e tal. Ele, você vai vir mesmo pra cá? Eu falei, sim, eu vou. Aí eu falei assim, mas por que você não vai dar pra você voltar pra São Paulo? Aí ele falou assim pra mim, porque aqui eu tô trabalhando bastante. Aqui, gente, tem muito cacau, né? Aqui onde a gente mora tem muito cacau. E vocês sabem que o cacau tá em alta, né? Agora, assim, já faz 1 ano que eu tô morando aqui na Bahia, tá, gente? Mas, agora sim tá meio fraquinho, porque tá um tempo chuvoso e tal, né? Agora é 2025. Eu cheguei aqui na Bahia em 2024, né? E ele falou que eu ia ter que vir porque ele tava trabalhando muito. E, gente, lá em São Paulo ele não tava conseguindo emprego. E lá eu vi que ele tava triste. E ele sempre quis ser o provedor da casa, sabe? Ele sempre quis que eu ficasse em casa, né, cuidando da casa, e ele trabalhasse, e ele queria ele queria me bancar em tudo, sabe? Ele sempre quis, tipo, ele falava, amor, você trabalha, mas se eu pudesse, se eu tivesse condições, eu iria, né, queria que você ficasse em casa, cuidando da casa, né? E eu ia trabalhar pra bancar tudo, né? Eu ia ser o provedor. E eu aceitava, gente, numa boa esse pensamento dele, mas lá em São Paulo, vocês sabem como é São Paulo, né? Lá tudo é muito, muito caro. Gente, quem mora em São Paulo sabe que o aluguel lá é caríssimo, a comida é caríssima, tudo é caro lá, vocês sabem, né? Móveis são caros. Aí, gente, eu resolvi vir pra cá. Eu falei, tudo bem, já que você tá trabalhando, né? Aí tá ganhando muito dinheiro. Realmente, gente, ele veio pra cá, ele comprou uma moto. Com 1 mês que ele tava aqui na Bahia, ele comprou uma moto, que era uma coisa que ele queria muito.
ganhando muito dinheiro com cacau, né? Ele veio pra cá, o pessoal todo chamava ele pra trabalhar, comprou uma moto, começou a comprar. Ele falou assim pra mim: você vai vir mesmo pra cá? Eu falei: vou. Ele falou: porque se você não quiser, filha, eu volto, né? E a gente continua tendo a nossa vida aí. Aí eu falei assim: não, eu vou. Aí eu trabalhando lá, né? Conversei com a minha chefe, conversei com ela em particular, falei que eu ia ter que sair do serviço, porque meu esposo tinha ido pra Bahia, né? E até tinha acontecido algumas coisas aqui também em relação à saúde, sabe? Aí ele veio e que eu ia ter que vir morar aqui com ele. Ela: mas seu esposo já tá lá. Eu falei: já, tem um mês que ele tá lá. Ele foi, começou a trabalhar lá. Contei tudo pra ela, gente, porque a minha antiga chefe, pensa num emprego que era abençoado, sabe? Eu era uma pessoa assim, muito coração, era uma mulher muito abençoada. Eu falava assim pra ela que a energia dela era incrível, uma pessoa leve de estar perto, sabe? Então eu me abri com ela, contei o que estava acontecendo. E ela falou assim pra mim: tá bom, Paloma, eu vou sentir muito a sua falta aqui na empresa, porque você é uma menina muito delicada, você é uma menina muito esforçada, você bate as suas metas. Gente, era um emprego que eu amava, sabe? Eu amava trabalhar lá, batia a meta todo mês. Claro, já teve meses que eu não consegui bater a meta, mas eu ficava super frustrada, ficava triste, porque eu corria de uma loja pra outra, sabe, tentando bater a meta. Mas sabe, hoje assim, eu tô aqui, né? Conversei com ela, ela falou assim que ela não ia que ela não ia, tipo, me dar as contas, que ela ia me mandar embora, como se ela tivesse me mandado embora pra me receber todos os meus direitos, sabe? Gente, deu tudo certo, sabe? Ela conversou comigo, disse que ia me mandar embora pra me receber os meus direitos. E nisso eu fui recebendo dinheiro, né? Porque eu ia trabalhando, porque eu tive que cumprir aviso, né, na empresa. Fiquei um mês cumprindo, não, fiquei 27 dias cumprindo aviso, né? E nisso eu fui mandando dinheiro pro meu esposo pra ele comprar algumas coisas aqui na Bahia. E ele também ia comprando. Aí ele foi comprando sofá, foi comprando geladeira, comprou o fogão. E, gente, outra coisa também que eu escrevi, tá? Eu tenho um caderno de lei da atração. Na verdade, eu tinha, porque eu tive que arrancar as folhas e eu queimei tudo. E eu escrevi assim nesse caderninho que eu estava muito feliz e grata. Coloquei a data, como se tivesse já acontecido, sabe? E eu falei assim que eu estava muito feliz e grata, pois eu estava morando na Bahia em uma casa de 4 cômodos. Eu escrevi isso lá em São Paulo ainda depois que eu tinha conversado com meu esposo sobre eu vir morar aqui. Aí eu coloquei, né? Eu falei: se eu for morar lá, eu quero morar numa casa de 4 cômodos, porque eu morava em São Paulo numa casa de um cômodo só. Aí eu escrevi assim: eu estou muito feliz. Eu falei: hoje é dia tal, de tal ano, né? Eu coloquei 2024. E eu estou muito feliz e grata, pois eu estou morando numa casa de 4 cômodos. Aqui eu como muitas coisas gostosas. Sabe, eu fui escrevendo tudo o que eu queria, gente, como se já tivesse acontecido. Escrevi e tal. E, gente, deu tudo certo, sabe? Eu fui mandada embora do serviço com todos os meus direitos, cumpri o aviso bonitinho. Lógico que meu pai e minha mãe ficou triste porque eu tava indo embora, minha irmã ficou triste. Mas, gente, a gente casa, né? E quando a gente casa, a gente bate asas, a gente tem que entender que a nossa família passa a ser o nosso marido. Não que a gente vai abandonar nosso pai, nossa mãe, não, nada a ver. Mas a gente constrói, né, uma vida com a outra pessoa. E eu vim, gente, pra cá, né? Comprei a passagem, comprei a mala no dia que eu fui pegar a minha carteira de trabalho na empresa, né? Comprei uma mala grandona pra trazer a minha coberta de casamento que eu tinha ganhado da minha mãe, né? Fiz 2 malas, já tinha uma mala antiga e comprei outra nova, deixei tudo arrumado. E, gente, deu tudo certo, sabe? Tudo que eu escrevi no mapa dos sonhos, o que eu escrevi no caderninho, né, de lei da atração, eu vim pra cá, deu tudo certo, né? Deixei a mala toda pronta lá, bonitinho, eu lembro que até eu cumpri o aviso, eu fui deixando tudo preparado. Deixei as malas prontas, roupas prontas, né? Vendi os meus móveis lá pro meu irmão, lá em São Paulo, né? Que eu não trouxe nada pra cá. E eu vim, né? Cumpri meu aviso e vim. Quando eu cheguei aqui, gente, vocês acreditam que a casa que... na verdade, meu esposo gravou um vídeo aqui da casa que eu moro e ele gravou 4 cômodos. Eu falei: caraca, meu, realmente a lei da atração, ela funciona. Ela existe, né? E eu e meu esposo, a gente não paga nada aqui nessa casa que a gente mora. Ela é cedida, sabe? É de um casal de amigos nossos, que eles cederam uma casa pra gente. E a gente não paga nada, sabe? Só pagamos a luz, né? Que é baratinha. E a água não pagamos também. E, gente, hoje tá assim... a vida tá assim...
Hoje é meu esposo que é o provedor da casa, eu não trabalho, né? Ele cuida da casa. Ele cuida de tudo, contas da casa, compra, tudo é ele. E eu limpo a casa, cuido dele e cuido de mim. E hoje em dia a vida, assim, tá uma maravilha, sabe? Eu vivo aqui na tranquilidade, na paz. E, gente, eu sempre quis ter paz. Eu falava, nossa Deus, como eu quero ter paz, sabe? Eu quero morar num canto onde tenha paz, onde tenha tranquilidade, onde eu seja muito feliz, sabe? Onde eu seja muito mesmo feliz. E, gente, hoje eu vivo assim feliz. Hoje eu tenho paz e tranquilidade. Meu casamento é uma bênção. Deus realizou tudo o que eu queria. A lei da atração funciona. Pode acreditar que ela funciona. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, vocês podem deixar aqui nos comentários, tá bom? E foi um prazer compartilhar minha experiência com vocês. E beijos, tá? Fiquem até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, tá bom?